gente, tudo bem? Vamos continuar hoje nosso estudo bíblico. Conforme estava previsto para hoje, a leitura de João 6 e 7, né? Eu vou dar um foco hoje no capítulo 6, onde é narrado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ok? É uma história muito conhecida e para você que já leu, Eu espero que você já tenha lido. você viu lá que narra, assim como foi narrado em Mateus e em Marcos, novamente essa narrativa em João. Mas eu vou dar um foco nela em algumas curiosidades que a gente pega quando a gente vai ler comentários bíblicos. A forma como o Evangelho de João narra é como se Jesus já estivesse num monte com os discípulos, vendo a multidão chegar. E o Evangelho de João, ele faz questão de, às vezes, tratar os discípulos nominalmente, em vez de Jesus se dirigiu aos discípulos. Então, nesse Evangelho, João deixa claro que Jesus se dirigiu a Filipe, perguntando como é que a gente ia fazer para alimentar essa multidão, né? E por que Filipe? Filipe era um cara lá da região, então provavelmente se dirigia a Filipe porque Filipe saberia, né, resolver o problema. Aqui tem um lugar bom ali pra gente comprar alguma coisa pro pessoal. Só que Filipe, logicamente, começa a fazer umas contas e vê que eles não estão nem perto de ter dinheiro para alimentar a multidão que está chegando. E a Bíblia deixa bem registrado que Jesus não é porque Jesus perguntou porque ele não sabia como é que ele ia resolver esse problema, mas pro propósito dele era importante perguntar para Filipe mostrar que logicamente não era possível alimentar essa multidão. Depois de Filipe, André se manifesta para apontar um lanche de um rapaz, né, falando, olha, esse rapaz só tem 5 pães e 2 peixes. Mas parece que André só mencionou isso para dizer, olha, mesmo se a gente tivesse alguma coisa, o que a gente tem é muito pouco. Mas às vezes, gente, para os propósitos de Deus, muito pouco é o que a gente precisa. E foi com esse lanchinho que esse cara tinha lá, que Jesus conseguiu alimentar a multidão toda. E o pior, ainda sobrou no final, né? E só aqui a gente já consegue tirar uma lição. Muitas vezes a gente está lá do lado de Jesus, andando com ele, e a gente não lembra de clamar a Ele, clamar a Deus para resolver os nossos problemas. A gente apela para a lógica, a gente tenta buscar a solução no dinheiro. E Jesus, na verdade, está lá e com muito pouco consegue fazer um grande milagre, né? Naquela situação foram a multiplicação dos pães, mas na nossa vida muitos milagres podem acontecer quando a gente entrega tudo para Deus. E sobrou, ou seja, sobrou comida, então a gente vê o tamanho da generosidade de Deus. Deus é tão grande e é tão imensurável a graça dele que por mais que ele dê, sempre tem mais, sempre sobra. Depois desse episódio da multiplicação dos pães, a Bíblia narra que as pessoas estavam ali planejando tomar Jesus como rei, como líder, né? E Jesus, sabendo do intento das pessoas, foi para o monte e mandou os discípulos já irem andando para algum outro lugar. Os discípulos entram em barcos, começam a atravessar para o outro lado do lago e Jesus fica para trás, né? E logo à noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos, percebe que não tem um barco, anda sobre as águas, encontra com os discípulos e juntos eles atravessam para o outro lado. No outro dia cedo, a multidão se pergunta, né? A multidão que viu os discípulos indo embora sem Jesus. Cadê Jesus? Os discípulos foram, mas Jesus não está aqui. Só se ele for junto com os discípulos para o outro lado do lago. Então eles entram em barcos, vão atrás e encontram lá Jesus com os discípulos. E lá, a primeira pergunta que a multidão faz, mestre, como é que o senhor chegou aqui? E aí que começa Jesus a fazer um discurso sobre o pão da vida. Antes de falar sobre o pão da vida, eu queria ressaltar que no começo do capítulo, João faz questão de registrar que era um período próximo da Páscoa. E esse discurso de Jesus agora, apesar de não estar se referindo propriamente à Páscoa, é o significado da Páscoa, que é muito importante para cada um de nós. Então Jesus responde à multidão, né? Vocês estão me seguindo, mas por conta dos sinais e por conta do milagre da multiplicação pelo alimento, do que de forma mais profunda. E vocês têm que procurar não só o alimento perecível, mas também o imperecível, se referindo à vida eterna, né? E ele começa a se intitular como Filho do Homem, não se intitula Messias, para que não haja uma confusão da multidão com um líder político, né, que vai tomar as direções ali naquela época. Então ele se intitula como Filho do Homem, aquele que dá o pão da vida, e que as pessoas precisam trabalhar também para ter esse alimento imperecível, esse pão. E esse trabalho seria a fé no mensageiro, que é ele próprio. E a multidão, mesmo vendo os milagres de Jesus, pede um outro sinal. Como é que nós vamos saber que o Senhor é mesmo o mensageiro? Começam a falar do maná da época de Moisés e Jesus adverte o povo.
que quem deu o maná foi Deus, não foi Moisés, assim como o pão da vida. E aí, em vez dele se intitular como aquele que dá o pão da vida, ele agora é o próprio pão da vida, que dá a vida eterna. E é quando ele faz o discurso que está lá em João 6, 35 a 40. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer, que quem vir o Filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Quando ele começa a se intitular o pão da vida, em determinado momento ele começa a fazer menção ao sacrifício que será feito, né? Aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue. E a multidão começa a ficar escandalizada com aquilo, né? A multidão começa a se dispersar, a achar que aquilo são calúnias. E muitos largam Jesus naquele momento, o que comprova que, por mais que muitas pessoas estejam seguindo a Jesus, dizendo que estão lá em nome de Jesus, muitos vão pensando em si, nos benefícios que Jesus ou Deus vai trazer para elas, e não no verdadeiro significado de Jesus aqui na Terra conosco. Que é a Páscoa, né, gente? A Páscoa, comer do pão, beber do vinho, pra gente lembrar do sacrifício de Jesus. Beleza? E aí? Já leu a Bíblia hoje?